Bom, hoje nós vamos falar sobre os ataques de comer e as emoções. Sim, o nosso comportamento alimentar pode ter muito a ver com as nossas emoções, com os problemas emocionais e psicológicos. Veja só, o que muita gente não sabe é que a aparência, o peso, preocupações, estresses em outras áreas provocam uma tensão. Você dá o nome de tensão ou estresse. Mas muitas vezes a gente observa que o alimento acaba sendo o escape, acaba sendo a fuga de um problema que não está sendo resolvido. Pode ser a busca por um prazer, e esse prazer é a comida. A fuga é a comida, a compulsão é a comida. Inclusive, na dieta ou por privação financeira de algum alimento, você pode querer compensar com outro alimento. Uma dependência emocional, um problema no relacionamento pode desencadear um comer compulsivo. Um problema na família, um problema no trabalho pode desencadear o comer compulsivo. Fran, como é esse comer compulsivo? Você come até sentir que não aguenta mais comer, ou você come por muito tempo. É um comer desenfreado. Depois desse momento, né, que você comeu bastante, você sente prazer, saciedade, relaxamento, mas logo vem a culpa e a ansiedade. E aí você se sente como estressado, culpado, ansioso. Só que já virou um ciclo, então você vai querer fazer o quê? Comer mais. Você vai querer ir em busca do prazer. A gente aqui tá falando do comer, mas existem várias maneiras de a gente querer compensar um problema com o outro. Qual que é o grande problema, né, em comer por emoções, engolir as emoções, comer as dores, os problemas? Nós precisamos enfrentar os problemas. Existe uma grande demanda de pessoas hoje que não sabem lidar com fracassos, que não sabem lidar com perdas, que não sabem lidar com frustrações. E aí elas não enfrentam. Muitos ensinam que a gente não pode nem chorar. Muitos ensinam que a gente tem que fazer outra coisa para ocupar a nossa cabeça de atividades, esquecer aquilo, né? E ocupar e fazer uma outra coisa porque aquilo passa. Até passa, até causa prazer, né? Mas é passageiro. O problema ainda vai estar ali. Aquela conversa importante com alguém que precisa ter um ponto final, precisa ter um esclarecimento, uma solução, ela ainda está ali. Não é porque você foi buscar outra coisa para colocar no lugar que ela não existe mais. Ela continua ali. O problema, ele continua ali. Então, fazer sempre uma estratégia de fuga, sempre buscar algo para tapar uma situação desagradável, um sentimento desagradável, uma emoção desagradável, né? É uma estratégia que no imediato dá certo, mas a longo prazo você vai vendo que cada vez mais aquele problema vai virando uma bola de neve. O que é recomendável é trabalhar o que está incomodando. A ansiedade nada mais é que um aviso de que algo precisa ser solucionado, resolvido, trabalhado. Ela está ali a serviço de algo. É uma tensão de algo de fundo, de um pano de fundo, de uma coisa que precisa ser solucionada. Então, a ansiedade, ela é um sintoma, ela não é propriamente o problema. Mas ela pode ser desenvolvida como um transtorno, que é quando já atrapalha o seu dia a dia. E aí você tem sintomas emocionais. Por que eu tô falando tanto de ansiedade? Porque muitas vezes, com esse momento de tensão, de estresse, de choro, de desistência, de fracasso, de frustração, a gente vai para Netflix, a gente vai para os filmes e séries, ou a gente vai para a comida. Alguns vão para o álcool, alguns vão para as drogas, alguns vão para a pornografia. Isso tudo em busca de prazeres imediatos. Isso tudo em busca de algo que seja preenchedor daquele vazio, daquilo que falta ser resolvido.
Então, Fran, não dá certo a estratégia de busca pelo prazer? Momentaneamente dá, mas não é uma estratégia que você tem que levar a vida toda. As pessoas estão adoecendo. Por quê? Porque elas comparam a vida com as outras pessoas, elas comparam a vida com o vizinho, elas comparam a vida com as celebridades, elas querem ter aquela vida. E quando o problema bate a porta, elas não querem resolver, elas querem fugir. E aí é onde está a chave, né? Para que você entenda que nós precisamos resolver e não fugir. Se você não consegue só, eu te aconselho, obviamente, a fazer terapia. Precisa ser trabalhado, precisa de um enfrentamento. E quais são os casos em que normalmente ocorre uma fuga ou uma dificuldade de enfrentamento? Rejeição, abandono, carência. Isso pode vir desde a infância. Um comportamento muito passivo, uma dificuldade de dizer não, uma dificuldade de se impor, dificuldade de se colocar, dificuldade de decisão, dificuldade de escolher, uma situação que você não consegue sair sozinho, uma timidez exacerbada, dificuldade de socializar com o outro, inúmeros outros problemas ou até transtornos emocionais, transtornos psicológicos. Mas é possível ser trabalhado. Se você se sente carente, se você se sente decepcionado, desamparado, você precisa fazer terapia. Você precisa acreditar que é possível. Você precisa ter um ponto e quebrar esse ciclo de chega um problema, eu tenho uma solução. A minha solução é fugir para algo prazeroso, mas que é momentâneo. Quando você vai comer para tapar uma situação ruim, desejada, mesmo que isso seja inconsciente, porque eu vou falar para você, se você come muito e não sente saciedade, talvez você não tenha nem percebido que existe uma relação com a sua ansiedade. Você não sabe explicar a atenção, mas existe uma relação com a sua ansiedade, muito provavelmente. E aí você precisa ter uma estratégia de enfrentamento. Depois desse comer exacerbado, você sente culpa e você aumenta a ansiedade. Aí quer comer de novo, aí sente culpa, sente ansiedade, aí quer comer de novo. E aí quando entra também o peso e o corpo indesejado, muitas vezes isso é motivo até de você se sentir mais para baixo ainda, sua autoestima cair muito, porque você não gosta do que vê no espelho. Então veja que um problema arrasta o outro. E como é que encerra esse ciclo? No enfrentamento. Como encerra esse ciclo? Na terapia. Como encerra esse ciclo? Trabalhando o que precisa, conversando com o que precisa conversar, esclarecendo o que precisa ser esclarecido, tomando a decisão que é necessária ser tomada, abrindo mão de algo ou passando a uma nova situação de vida, uma transformação, uma mudança que você de repente está já adiando há muito tempo. Tudo isso tem um reflexo na sua alimentação, muitas vezes, porque aqui a gente está falando de quem come por ansiedade, de uma forma compulsiva, em pouco tempo ou em muita quantidade, mais do que o normal, mais do que o habitual, até para essa própria pessoa, né? Eu sei o que normalmente, quanto normalmente eu aguento comer, né? E se eu como e eu não sinto saciedade, opa, tem alguma coisa, né, disfuncional, desajustada em mim. Até o momento que você vai precisar fazer a terapia e trabalhar com um nutricionista. Então você vai ou se educar ou você vai reeducar a sua alimentação e entrar em dieta. Mas por que é tão importante também ter o acompanhamento de um profissional de saúde mental? Porque a privação de determinado alimento, como eu já falei anteriormente, pode disparar esse gatilho de falta, de escassez em você, né? E como já existe um ciclo vicioso de se falta algo, eu preencho com outra comida, com outro alimento, com outro comportamento, que é muito mais danoso a você do que prazeroso, acaba que a gente continua arrastando o mesmo problema. Você entende agora qual é a importância de cuidar das emoções e cuidar desse comer? Existem também alguns transtornos ligados, né, a esse comer compulsivo.
ou é esse não comer. Mas nós não vamos entrar agora nos nomes dos transtornos alimentares, porque nós estamos aqui falando especificamente dessa pessoa que come e não se sente saciada, ou de uma pessoa que até come escondido devido à quantidade que ela passou a comer, ou uma pessoa que come muito rápido e aí tem outros problemas de digestão. Nossa, são muitas coisas que vão influenciando, né, o seu bem-estar e, como eu falei, resultando em culpa, em arrependimento, em ansiedade, o ciclo se repete. Eu espero que tenha dado para você entender nessa aula como é que funciona o comer e as emoções, quais são as soluções para a gente quebrar esse ciclo vicioso. E qualquer dúvida, você pode me procurar nas minhas redes sociais, você pode entrar em contato comigo, agendar sua terapia. Eu vou ter o maior prazer em receber você, ok? Fique bem.